Definitivamente, a introdução que o professor Delton realizou do professor Farber fica mais do que comprovada pela capacidade que o professor teve de didaticamente construir uma introdução à temática das mudanças climáticas e a relação disso com o direito dos desastres, né? E já dando pistas de como esse contato e intercâmbio de pesquisa que o professor Delton já iniciou o grupo dele de pesquisa há algum tempo atrás, faz essa ponte entre o debate global e o papel que o Brasil tem nisso. Minha tarefa aqui é a mais confortável, apenas de abrir o espaço para os questionamentos. Antes a gente abrir esse espaço para o nosso público, eu imagino que o professor Delton queira fazer alguma reflexão em cima disso. Eu mesmo já tinha, ouvindo o professor Farber, pensado algumas questões, mas deixo para o professor Delton iniciar, então, esse pequeno debate para a gente aproveitar ao máximo, então, o diálogo com o professor Farber. First of all, eu vou falar em inglês para poder me comunicar com o professor so I can Farber. communicate with Professor Farber. Congratulação, parabéns Lecture. pela ótima palestra. It's such an important É tão this kind of approach. Este tipo de abordagem é tão importante, mostrando aos brasileiros como é importante a mudança climática e como ela é real. Só para levantar uma questão, nós temos neste estado um aumento na precipitação de 5 a 10% previstos para os próximos 50 anos. Então, nós teremos um clima muito úmido e teremos um aumento no nosso clima de 5 a 10% no futuro. So, see, we will have an increase of 5% in our rainfall. In a moment, at a point in time, in a place that is extremely humid. So our infrastructure definitely needs to have this resilience, like Farber said. Então, eu estou dizendo justamente que nós precisamos de uma infraestrutura resiliente e, ao mesmo tempo, um sistema legal capaz de lidar com os riscos extremos no princípio de precaução, de forma boa, e outras providências que nós talvez tenhamos dificuldades para entender. Também gostaria de dizer que eu conheço o professor Farber desde 2007. Eu tenho trabalhado com ele desde 2013 na Universidade de Califórnia, Berkeley. Estamos organizando um livro sobre o direito de desastres, que provavelmente será publicado até o final deste ano. Ainda nesse ano, no máximo, e haverá alguns artigos que serão traduzidos para português e para uma plateia brasileira, para leitores brasileiros. E é interessante como tantos os pensamentos nos Estados Unidos, entre os acadêmicos, são importantes para a nossa perspectiva aqui. Eles podem ser de ajuda em muitos dos nossos desastres, porque eles são relacionados a secas, a clima, e eles têm o que se chama urbanismo inteligente e formas de lidar com o planejamento das cidades para que elas sejam mais adaptáveis, resilientes. O que eu estou tentando introduzir ao cenário brasileiro, o nosso perfil, para que possamos começar a conversar. Eu espero que vocês participem da discussão conosco, interajam conosco. Então, esse é o momento, é muito importante. Vocês têm aí a oportunidade de interagir com um grande acadêmico. Então, em primeiro lugar, você mencionou na sua palestra e no seu trabalho recente uma coisa que eu achei brilhante.
Nós temos esse deslocamento, essa mudança de desastres naturais para desastres climáticos. E as mudanças climáticas, a sua diferença de conceito dos desastres naturais. Você poderia nos explicar quando o direito ambiental, esse campo único vai regulamentar as situações de desastre e em que momento será o direito dos desastres que será o campo que entrará em jogo? Então, as situações que são riscos ambientais, como você ouviu, e nós estávamos falando sobre Mariana, em alguns casos, então, nós teremos umas atividades muito arriscadas, que podem ser do âmbito do direito ambiental, regulamentados por essas leis, e outras situações que serão mais da abordagem do direito dos desastres. Gostaria que você elaborasse um pouco mais sobre isso. Obrigado. Bem, obrigado pela pergunta. As duas áreas, elas se sobrepõem bastante pronunciadamente até determinado ponto. Eu acho que a lei ambiental, o direito ambiental, foi mais bem sucedido onde a mitigação de risco antes da ocorrência dos acidentes. E ainda há alguns tipos de acidentes que não envolvem as áreas tradicionais do direito ambiental, que são os químicos, a poluição, esse tipo de coisas. Mas mesmo nessas áreas, acho que os conceitos são do direito ambiental. Eu também diria que existe uma grande conexão entre os desastres ambientais e um tipo de desastre comum, como, por exemplo, o furacão Katrina. Um dos efeitos desse furacão foi a destruição de muitas empresas, instalações petrolíferas e industriais. Então, houve vazamentos para o mar, para a água. Então, esse é tanto um desastre quanto um problema ambiental. Então, o direito dos desastres se torna mais independente na fase de resposta à emergência, onde, creio, o direito de desastres é muito importante. Também em relação à questão das seguradoras, seguros, as compensações, a lei, o direito dos desastres ganha importância. Ambos se complementam, se sobrepõem em vários pontos e uns cobrem alguns aspectos que o outro não cobre, e assim por diante.